Bem-vindos. Essa semana a gente está mergulhando nos términos e nos recomeços, todas as dores e as dificuldades que a gente tem de lidar com os fins, com o que poderia ter sido e não foi. E hoje eu tenho a honra de trazer a Natália Timmerman, escritora e psiquiatra, que é autora desse livro que eu devorei em um dia, Copo Vazio, que fala exatamente sobre o final de uma relação e essa sensação que a gente tem de carregar essa pessoa com a gente. Então, para mergulhar nessa ficção que é tão real e que todos nós passamos por ela, eu trouxe a Natália. Natália, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, soltos. Muito bom estar aqui. No livro, gente, a Mirella, que é a personagem, ela tem uma relação de 3 meses com o Pedro e, de repente, ele simplesmente some. Você não é a única que sofreu ghosting por aí. Vai acompanhando o seguir da vida dela, arrastando esse amor, né? Com essa esperança de se reencontrar, de se reconectar. E eu acho que todo mundo já viveu uma história assim, que a gente vê o rosto da pessoa em todos os lugares, que a gente coloca a música que lembra ele, passa na frente da casa e vai carregando aquela história, né? Arrastando esse possível amor. E acho que esse é um dos motivos que o livro tem tanta conexão com todo mundo, né? Porque fala exatamente dessa nossa dificuldade de lidar com o fim. Por que você acha, Natália, que a gente carrega esses ex-amores por tanto tempo e quer se manter conectado a eles? Bom, o apego à dor parece, e acho que eu entendi isso escrevendo o livro, é quase um jeito de manter a relação, né? É não trair a relação, continuar sofrendo. A gente faz essa analogia como se o tamanho do meu sofrimento fosse o tamanho do meu amor. E esse paralelo não é verdadeiro. Eu gostei muito do que o Conrado Caligares falou para Maria Homem, né? Que ela escreveu naquele texto lindíssimo, belíssimo, né? Ela falando: o que vai ser de mim sem você? Ele falou: o que você quiser. Ela fica bem, não quer dizer que ela não o amou, né? Acho que ele dá essa possibilidade para ela, né? De volta. Muito bonito isso. A sensação que dá é que o apego à dor é uma tentativa, ela é falha de antemão, mas é o único que sobrou, né? É a dor. O que sobrou do relacionamento? Só o sofrer. Às vezes é mais fácil lidar com o sofrer do que com o vazio, né? Com isso aqui a gente só consegue se abrir para outras coisas, inclusive para a gente mesmo, a partir desse vazio, assumindo esse vazio. Mas é algo trabalhoso, difícil, doloroso. Para mim veio muito isso, e acho que eu já tive essa sensação de que às vezes parece que você seguir a vida é trair a pessoa e o seu amor, né? Então, racionalmente, você sabe que você precisa seguir, mas como você ainda ama ela, parece que você tem que ser fiel àquela dor, porque senão você vai estar matando a relação de novo, né? Como se você vivesse 2 vezes a dor da relação. E, na verdade... E 2 não, né? Muitas vezes, né? A Mirella, ela em um trecho, ela fala que apagar as mensagens tinha sido perder ele de novo. E acho que, assim, a gente está falando aqui de relações amorosas, de rupturas, mas também de luto. E talvez a gente falar indiretamente, acho que talvez seja mais fácil falar do luto do amor do que do luto da morte, porque são temas os dois muito difíceis. Esses tempos que a gente está vivendo, né, que a gente está tendo que lidar com luto, talvez seja mais fácil falar de coisas tão penosas indiretamente. Talvez por isso o Copo Vazio esteja sendo um livro que está encontrando seus leitores, né? Porque acho que é um jeito de falar de perda, né? E a gente está perdendo muita coisa, né? A gente está perdendo sonhos, a gente está perdendo planos que a gente tinha, né? Enfim, acho que e tudo isso precisa ser elaborado. E a elaboração do luto, acho que tem isso que a gente estava falando, né? De abrir mão da dor, da sensação de se abrir mão da própria pessoa, do próprio relacionamento, como se fosse perder de novo, né? Como se a gente se apegar ao sofrimento fosse um jeito de manter o que sobrou. E também isso que você tinha perguntado, né? Por que será que a gente fica tanto tempo, né? Carregando esses fantasmas, esses ex-amores? A gente tem que abrir mão não só da pessoa, mas da nossa versão com aquela pessoa, né? De quem a gente era com aquela pessoa. E que a gente com cada pessoa, a gente é alguém diferente, né? A gente fala de um jeito diferente. A gente também um pouco da pessoa com quem a gente está falando. E não é fácil abrir mão de quem a gente foi também por um tempo, né? É como se a gente tivesse que se
reinventar, redescobrir, encarar pontos muito dolorosos, né? Às vezes o outro tá ali e, enfim, o que a gente vai jantar? A gente vai jantar isso que ele gosta. E agora? O que eu vou jantar? Né? Agora que eu tô sozinha, né? E assim, a Mirella e o Pedro, eles nem tiveram tempo de criar esses hábitos, assim, né? Foi uma relação curta de 3 meses. Por isso que a gente está falando mais de projeção, de sonho, né? A sensação que a Mirella tinha não era nem uma esperança, ela tinha certeza de que ele ia voltar. E acho que o livro é a desconstrução dessa certeza, né? Porque não, ele não vai voltar, ele não voltou. Né? Isso não é spoiler, porque tá no começo do livro, né? Se você também já teve certeza que alguém ia voltar, já ficou revivendo esse luto e essa perda várias vezes, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque 3 vezes por semana tem pessoas maravilhosas como a Natália para aprofundar nos relacionamentos com a gente. Você falou isso que a relação nem foi por tanto tempo, né? E tem até um capítulo, né, que tem o e se. E eu achei lindo que na Gama você falou, né? O que aconteceu é só aquilo que aconteceu. E é pouco perto do que poderia ter acontecido. Você acha que o mais difícil de encarar nos términos é a morte desses planos, das expectativas, dessa construção ilusória e não da relação em si? Acho que não dá muito para dizer o mais difícil, porque é tudo difícil, né? O fim da relação que dói em si, né? Que, assim, os objetos que ela vai... A própria casa dela, ela não se sente mais em casa na casa dela, e foi tão pouco tempo, né? Mas eu acho que assim, intensidade não tem, ela também fala isso no livro, né? Intensidade não tem relação com a duração, né? Então a dor não é necessariamente proporcional à duração. Eu acho que o que pegou na Mirella foi a sensação de que aquela relação ainda, que ela queria tanto, ela ainda não tinha acontecido. É quase como se fosse não sei, um projeto abortado, assim, né? Algo que ela, uma semente que ela tinha plantado e que não cresceu. Mas ela achava que já tinha crescido quando estava com ele. É mais né? difícil a gente lidar exatamente com essa morte das projeções, das expectativas, do que com a relação, né? Daí acho que até pegando o gancho, tem um trecho que eu achei lindo, que é: será que ela nunca chegou de fato a amá-lo? E o seu gostar, ainda embrionário, comum então do tamanho certo, se expandiu a partir do vácuo súbito da ausência dele, assim como as leis da física? Quer dizer, o amor, ele fica maior na ausência? Talvez sim, e acho que uma outra coisa, né, falando do que não foi, o real ser só uma das possibilidades, né, o real, o Juliano Garcia Peçanha, que é um escritor e um filósofo que eu gosto muito, e é muito querido, ele diz, eu não lembro aonde ele fala isso, se foi numa conversa, ou se foi em algum dos livros dele, que ele fala: o real é o possível endurecido, porque o possível é muito mais amplo do que o real é um só, né? Cada momento é o luto de várias outras coisas. Mas acho que pensando na Mirella e no Pedro, né, e por que é tão difícil abrir mão, né, dessa relação que se foi, não durou muito, ou quase chegou a ser, não dá para saber. A relação que não acontece, ela é perfeita, né? Ela não deu tempo dela, ela estava na paixão, não deu tempo dela conhecer o Pedro profundamente, de ver coisas, de se irritar com coisinhas dele, né? De conhecer um lado, ela conheceu um lado ruim dele, mas através da ausência, né? Porque ele sumiu e não deu satisfações, mas assim, não deu tempo da relação se desgastar. Né? Então tem uma frase do livro que é: o amor invernizado pelo nunca, né? É algo que assim, o amor que não acontece fica perfeito. A relação que acontece tem suas dificuldades, né? E eu acho que nós humanos a gente sempre quer o que a gente não tem, né? Quem tá solteiro quer estar com alguém, mas quem tá com alguém sente muita falta também da vida de solteiro, né? Acho que a gente é sempre em direção a alguma coisa, a gente tá sempre em busca, né? Essa ideia de que, bom, quando eu estiver com alguém, minha vida vai estar completa, repleta, realizada, e as coisas não são assim, né? Outros problemas começam. Só que ela não deu tempo, né? Não deu tempo da Mirella conhecer esse outro lado da relação. Tem uma outra coisa que me fez pensar também, de uma passagem do livro, que ela se pergunta, né? Ela fala: ele escapou, mas e se voltasse? Eu estaria de fato feliz com ele? Perderia o buscar. E eu fiquei pensando o quanto a gente está mais implicado na ilusão dessa volta,
ou na busca desse ser ausente do que com o desejo da volta em si, né? Porque aqui que essa busca nos serve mais do que a própria relação real. A gente gosta de sentir, né? Nós humanos gostamos de sentir. A intensidade dos sentimentos, ela é algo que lembra a gente que a gente está vivo, né? Essa coisa da pulsão de vida, da pulsão de morte, elas são coisas muito misturadas, né? Então, há sim algum prazer nessa busca, mesmo que ela seja dolorosa, né? Ela é intensa, a Mirella fica repleta disso. O copo vazio, ela enche dessa dor. Talvez o que ela precise mesmo seja esvaziar esse copo. Eu gosto dessa imagem do título do copo vazio, porque ela é múltipla, né? Porque, ok, o Pedro deixou o copo vazio, ou a Mirella é um copo vazio, ou a Mirella não consegue olhar o próprio vazio. Acho que são muitas possibilidades de leitura, né? Como é que a gente lida com esses ecos, né? Porque eu me identifiquei tanto com a Mirella, e acho que muitos de vocês vão se identificar também, que parece que é isso, é mais forte do que a gente e a pessoa volta na cabeça, né? Então, assim, você está até tentando seguir com a sua vida e, de repente, ela acha que ela viu ele no metrô, né? Tem esse lugar de... ou ela passa na rua e vê o cartaz da exposição e ela lembra de quando eles passaram ali. Como é que a gente lida com essas coisas que voltam sempre, que parecem que são quase que irracionais? Quando um sentimento vem, tudo que a gente tem para fazer é sentir, acolher, né? Não adianta muito a gente ficar brigando com o que a gente está sentindo, né? Por mais que alguns sentimentos mostrem para a gente a nossa própria vulnerabilidade, né? Nossa própria fragilidade. Só que não dá para a gente extirpar algo que a gente está sentindo, não dá para a gente desligar, a gente não tem um botão. Mas, muitas vezes, é a gente que escolhe sentir, a gente não percebe isso, né? Porque, por exemplo, uma cena do livro, né? Ela passa um dia sem pensar nele, tá? E aí ela pensa nele e ela fala, nossa, parece que ela estragou aquele dia que ela estava sem pensar nele só porque ela percebeu que ela não tinha pensado nele, né? O quanto isso também não diz para ela que, olha como era forte, olha como era intenso, olha como eu não consigo mesmo viver sem ele, assim. E sim, era forte, era intenso, mas também tem algum prazer nela. Ao mesmo tempo que ela lamenta, o lamento, ele também é prazeroso. Há algum prazer em lamentar, porque senão a gente não lamentaria, né? É quase como se a gente empunhasse o nosso sofrimento. Olha como era intenso, olha como ele foi sacana mesmo, porque era muito forte, como ele abriu mão disso, né? Então, acho que é isso que eu tento discutir no livro mesmo, assim. Acho que a ficção é um jeito muito privilegiado da gente olhar algumas coisas, assim, sabe? E tateando, através da ficção, esses vários lados, porque a ficção é isso, a gente pode ter várias leituras, cada um pode se identificar de algum jeito, tem gente que se identifica, tem gente que fica com raiva da Mirella, tem gente que fica mal lendo livro, tem gente que fica muito bem, porque percebe, nossa, é uma escolha mesmo, né? Consegue perceber que é uma escolha. Eu até coloquei um vídeo ontem no Instagram sobre a importância de ritualizar os finais, porque eu acho que tem finais que não vão ser ditos, né? E acho que essa é a angústia da Mirella, de assim, mas por que ele foi embora? Mas ele não vai nem me explicar. E muitos de nós vivemos relações assim, né? Que você não entende por que terminou, e parece que a gente fica buscando o porquê, enquanto não tiver essa conversa final, ainda há esperança. E, na verdade, talvez a gente tenha que fechar esse ciclo sozinho. Como é que a gente faz esse fechamento sozinho? Então, assim como os relacionamentos tem vários jeitos de começar, eles também têm vários jeitos de terminar, né? Eu não vou lembrar exatamente a frase, seria bom lembrar, porque é do Guimarães Rosa, enfim, com certeza lá no Grande Sertão Veredas está de um jeito muito mais bonito do que eu vou falar agora, mas ele fala de dois tipos de amor, um que cresce antes e depois brota, e um meio, eu não vou lembrar como mas o que ele quer dizer é que é um muito repentino e outro tipo de amor ele vai acontecendo aos poucos, e quando você vê, ele já está ali inteiro plantado, né? E acho que são tipos diferentes. E final também é assim, né? Tem finais abruptos, tem finais que vão acontecendo, tem finais que são só a concretização de algo que já tinha terminado antes, e tem finais... E assim, mesmo que tenha uma conversa, e eu não estou minimizando a atitude do Pedro, que eu acho que também tem as suas complexidades ali, o fechamento ele sempre tem que se dar também sozinho, porque a relação terminou, né? O fim acontece não em duplo, o fim acontece justamente só, cada um
tem que fazer o seu. Então, por mais que tenha essa conversa, talvez a esperança dessa conversa também fosse uma esperança de algo em dupla ainda, né? De um fim que acontecesse dentro da própria relação, mas que isso também seria um tipo de manutenção da relação, né? Sendo que ela tem que fazer esse fim de fora, e ela demora para fazer, né? Ela demora muito para fazer. E aí, no fim, ela fala, será que eu vou algum dia conseguir fazer esse fim? Talvez não, talvez fique sempre, né, algo ali. Então, isso que eu ia te perguntar, porque eu tive um ex-namorado que ele falava que tem pessoas que vão sempre ser criptonitas. Pode passar anos e daí, se você cruzar, vai te dar um negócio, né? E no livro tem um trecho que fala, né? Já passou, eu acho. Já passou o que é possível passar, porque tem coisas que a gente entende ao longo do tempo que não passam nunca, os restos, o amor invernizado pelo nunca. Né? E tem um outro trecho que é, talvez, Pedro, o lugar seguro, até dele mesmo, era uma chave para entrar no terreno do que sempre nunca será. Um aceno direto de um instante ao tempo que não transcorreu. Tem histórias que vão ecoar para sempre? E como é que a gente lida com esses criptonitas e entende que vão ter pessoas que a gente não vai matar internamente, mas que a gente não pode parar por isso, né? Ou sentir que o novo amor é menos amor porque essa pessoa ainda mexe com a gente? Todas essas pessoas fazem parte da nossa história, né? E acho que não tem como elas desaparecerem para sempre da nossa vida. E acho que a partir do momento que a gente entende que são parte da nossa história, do que foi e não mais do futuro, talvez isso possa ser melhor acolhido, assim, sabe? Mas não significa que não vai doer, pode ser que doa, né? Às vezes dói mais, às vezes dói menos, e tudo bem se doer, né? A gente não tem que fugir da dor sempre. Não tem problema. E às vezes vai doer, às vezes demora mesmo para passar. Mas passa. E depois volta, mas depois passa de novo. A Mirella, quando ela tá num show, ela vê um cantor cantando uma música de dor de amor, mas ele tá feliz. Aí ela fala, então vai passar, né? Passa, que bom, porque ele também sofreu o que eu tô sofrendo. E ele tá aí cantando bem, né? Ele tá então passa. Tem um museu que chama Museu das Relações Partidas, Museum of Broken Relationships. É um museu feito de objetos que simbolizem rupturas de relacionamentos. E as pessoas mandam esses objetos com a história do relacionamento e do fim, né? E esse gesto também de colocar no museu, de doar, né? De não guardar mais aquilo, e de colocar num lugar coletivo, né? De uma dor até coletiva. Todo mundo vai sofrer alguma perda e isso vai doer, né, ao longo da vida. Isso não tem como a gente escapar disso. É impossível a gente escapar disso. Mas a maneira como a gente lida com isso pode ajudar a ser menos insuportável, a ser suportável, ainda que doloroso, né? E nesse museu tem vários tipos de objetos, assim, e de vários tipos de relação. Tem relações curtíssimas que duraram um dia, tem relações de anos, e aí tem a história, assim, sabe? Objetos, sei lá, tem um gnomo de jardim, tem um buquê de casamento feito de papel, os mais variados tipos de objeto com a história desse fim, né? E é bonito pensar, nossa, é tão universal que existe um museu, né, dessa dor, o museu das relações partidas. E talvez a gente tenha que honrar esses objetos e esses símbolos ao invés de esconder, né? Porque eu sinto que a gente também vive numa era de que a gente vai apagando tudo para não ter vestígios, e a hora que volta a música, daí a gente perde o chão, porque a gente não está convivendo com aquilo. E talvez possa ressignificar, né? Eu penso que às vezes tem coisas que eram nossas que podem continuar sendo suas. Eu acho que isso é importante, de ressignificar os lugares. Eu tenho uma amiga que por muito tempo deixou de ir no restaurante favorito dela porque ela ia muito lá com o ex-marido. E de repente, quando ela voltou, ela falou: mas é meu lugar, eu já gostava daqui. Então, acho que esse movimento também é importante, né? De a gente entender que tem uma parte nossa que morreu com a pessoa, mas se tem planos que ainda faz sentido para o eu, a gente pode fazer ele sem o nós. Sim, e aos poucos ir se conciliando até com a presença dessa saudade que vem com aquele objeto, aquela música, né? A Mirella, ela tinha dado de presente de Natal para o Pedro um iPod com as músicas preferidas dela, e ela tem a sensação de que ela perdeu as músicas que ela mais gostava, porque ele também escutava agora, né?
E eu imagino que depois ela possa ter voltado a escutar aquelas músicas e sem lembrar dele, ou até lembrando, mas tudo bem, né? Tudo bem ele escutar também. Que a gente possa encarar os nossos vazios, os nossos copos vazios e os vestígios desses amores com menos medo, né? Com doçura, com carinho, honrando o que foi, mas se permitindo seguir adiante, mesmo que eles voltem como saudades. Obrigada, Natália. Obrigada pelo convite.